Maurinho, você Perfeito. bateu na tecla aí sobre falar de coisas que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. E a gente não tem como não falar de um assunto que são as denúncias em relação ao Cleiton Lima, né, que retornou ao Santos para sua terceira passagem. Né? Então, 19 atletas, né, foi uma carta entregue à presidência, depois isso se tornou mais óbvio para todo mundo. E você trabalhou, né, conhece muito bem o Cleiton, o trabalho dele, como é desenvolvido, a importância dele dentro do Santos. E a gente também não pode fechar os olhos e ignorar toda uma situação diante que, pô, a gente vê na tabela o Santos. Isso pode ser um reflexo também de todo o ambiente, de toda uma diretoria que chega e fala, ó, foi investigado, tá tudo ok. Como as atletas se sentem perante a isso? O que você chegou a conversar com as atletas sobre esse assunto? Como que isso chegou para você? Como que você recebeu isso? Né? A gente trazer um pouco, porque aqui no Joga Junto é a nossa missão, de trazer a realidade do que está acontecendo, é um espaço para a gente falar do futebol feminino. Eu sei que é um assunto delicado, mas que a gente precisa colocar em pauta. É, na verdade a gente tem que estar tomando todo cuidado, né? Eu vou falar realmente o que eu sei e o que eu procurei saber, sabe? Então, assim, quando eu vi as notícias, né? Porque eu vi pela notícia, não foi nem alguém que veio me falar. Eu vi porque saiu e repercutiu muito, né? Então, aí eu fui atrás de algumas meninas e perguntar o que realmente tinha acontecido, porque eu trabalhei com o Cleito, né? Muitos anos, sempre me respeitou como atleta, como pessoa, né? Já fui na casa dele, conheço a família dele, né? Ia na mesma igreja que eles frequentavam, tudo. E aí eu fiquei meio assim, né? No momento, né? E aí fui procurar saber. Tanto que eu conversei com algumas meninas, as meninas falaram para mim, ó, Mal, é que a nova geração agora, né, mudou, as meninas não aceitam mais certo tipo de situação, coisa que talvez a gente lá atrás, né, talvez passasse despercebido, porque a gente estava querendo o crescimento da modalidade e às vezes nem entendia muito sobre isso, né? Então, ou nem ligava muito pelos fatos que acontecia, né? Porque eu digo que para mim, eu nunca passei por uma situação dessa, né? Porque eu fui de me impor, de me colocar, de ter o respeito de todo mundo, sabe? Eu acho que isso vai além do futebol, é para a vida, né? Então, foi o que eu disse. Aí as meninas comentaram para mim que elas passaram por assédio, que falava de várias situações do corpo das meninas. E aí as meninas resolveram escrever essa carta, né? As 19 meninas resolveram escrever essa carta, escrevendo o que sentiu no momento que aconteceu as situações lá no vestiário, né? Que no momento eu não estava, né? Eu só procurei saber, porque como eu conhecia as meninas e também conheci o Cleiton, eu queria saber, e eu gosto das meninas, né? E eu, como eu disse, eu estava triste pela situação do Santos e a gente não sabia, talvez, o que estaria acontecendo, né? E isso refletiu, com certeza. Você vê a situação das meninas das sereias, né? Não conseguem, e isso acaba afetando, né, o grupo inteiro. Então, as meninas falaram para mim que resolveram fazer uma carta e entregar a chave para que a chave pudesse tomar, né, alguma, né, como que eu posso dizer, Alguma decisão, resolver algum o posicionamento. problema exatamente, um posicionamento. E aí a chave foi entregou o presidente do Santos, né, que eu soube. E aí as meninas ficaram esperando ele resolver o problema. E aí foi que ele tirou e afastou o Cleito, né, da primeira vez. E aí depois, como ele falou que tinha resolvido, mas resolveu ele, não chamou as meninas e conversou com as meninas. Ele resolveu lá entre eles. E aí as meninas falaram, ué, mas resolveram, nunca me chamaram para me falar, dar o meu depoimento, o que eu sinto, o que eu passei, entendeu? E aí retornaram com o Cleito. E aí foi quando eu fui no jogo, eu tive o primeiro contato com o Cleito depois dessa situação. Ele estava realmente muito abalado, sabe, por tudo que estava acontecendo. Falou que tinha muitas meninas que estavam querendo prejudicar ele e ele não sabia o motivo.
porque ele não tinha feito absolutamente nada. Mas assim, são 19 meninas. É o Cleito, só o Cleito. Então, assim, 19 meninas tá falando a mesma situação, sabe? Eu tenho filha. Hoje em dia, a responsabilidade é muito grande, sabe? Se amanhã ela quiser jogar futebol, sabe? Então, eu não tô defendendo um e nem defendendo o outro, porque eu realmente não sei o que aconteceu. Mas eu fico muito triste dessa situação. Porque quando o Cleito voltou para o Santos, eu falei, nossa, fiquei muito feliz. Porque é um cara que tem uma história no Santos, que eu tive muito sucesso quando eu joguei, né? Com certeza ele vai ajudar muitas sereias. E aí acontece uma situação dessa, é de partir o coração, porque afeta em tudo, né? Não só nas sereias, mas no futebol feminino inteiro. Porque as meninas, hoje, você vê, na minha época, Yara, ninguém brigava por ninguém. Tipo, acontecia situações, as meninas não se uniam, porque por causa de medo. Medo de o clube mandar embora, ou de ficar sem várias situações. Hoje não, você vê que as meninas se unem e brigam pelo futebol feminino. E isso é de me orgulhar, porque na minha época não tinha. Era uma ou duas brigando, né? E só. Hoje não. Futebol feminino inteiro brigando por uma situação, sabe? Que é complicada, é delicada, até mesmo de falar, porque, como eu disse para você, eu não estava lá, né? Então é difícil para mim. E assim, eu fico triste, porque eu não queria que isso estivesse acontecendo, porque é triste pro futebol feminino, sabe? Mauri, eu te escutando falar, você amamentava praticamente enquanto conversava com a gente, e eu não sabia se eu interrompia porque você estava tão compenetrado no seu pensamento, que é algo muito lindo, e eu realmente me emociono de ver, porque é algo que é difícil da gente viver dentro do futebol feminino. Uma mulher vencedora de seleção brasileira, que é referência, que opta pela maternidade, está aqui falando de uma acusação de assédio e amamentando a própria filha, pensando assim, o que o futuro dela espera. Então, te dá os parabéns, porque essa cena, a gente está aqui até no chat com a produção enquanto a gente fala, e aí o Thiago falou, é fantástico, ela está amamentando enquanto a gente está conversando, está falando. Então, que a gente possa mostrar essa realidade, né, e vir à tona falar de assuntos que é o que acontece, é o que a gente vive, né? E eu vou aproveitar e vou trazer um gancho, que essa semana eu me posicionei nas minhas redes sobre o caso do Ramon Dias, que acabou criticando a árbitra do VAR. E é um posicionamento meu, tá? Não vou deixar que é um posicionamento de UOL aqui, depois querer escutar a Ju e a Lu sobre isso. Em que a gente está vivendo, eu tenho 35 anos, a gente vive uma mudança, talvez essa geração é a que vive a transição. O meu irmão, que é 5 anos mais novo, já vive uma outra cabeça, né? Eu vivo, na minha família, sou mineira, assim como a Lu, que é bem tradicional, né? Que é bem patriarcal, podemos dizer assim. Então, eu, com 35 anos, nunca pude dormir com meu namorado em casa. Enquanto meu irmão, 5 anos mais novo, sempre dormiu com a namorada dele. Então, a gente tem uma criação de uma geração 50 mais, 60 mais, que tem muita dificuldade de aceitar, né? Que bom que a gente tem hoje mulheres fortes que possam mostrar, né, como as meninas do Santos tentando fazer um movimento, como a gente vê as mulheres se manifestando de uma forma geral nas redes sociais, mostrando que o pensamento de 2, 3 gerações para trás não pode perpetuar, que essa verdade não vale mais para a gente. Com o que eu passei, com o que Maurine passou, a Ju é mais nova ali, mas o que a Lu passou, a gente que não enxergava, que a gente tem que abrir o olho, que a gente muitas vezes pode ter passado por situações de assédio sem perceber, mas que essa geração não tolera mais. Mas que a gente não deve ser a geração do cancelamento, que vai nas redes sociais e simplesmente massacra e abomina, em vez de educar, de aproveitar essa oportunidade para falar, olha, se você pensa assim, se você fez assim, vai lá, pede desculpas, corrige, porque não é assim que a gente aceita. Não é assim mais. Né? Não é feio pedir desculpa, eu acho que todo mundo erra, né? E a gente passa, foi o que você disse, às vezes a gente passou e não percebeu, porque a gente estava muito focado na modalidade de crescer. Hoje as meninas têm essa condição, né? Não digo de omitir o que passou, não, elas têm que falar mesmo. Eu acho correto, tem que se unir e falar tudo que elas sentem. Se elas se sentirem ofendidas, né? Se elas passaram por isso realmente, elas têm que colocar, com respeito, falar
e corrigir realmente, porque é ser humano, né? Pode errar, e foi o que eu falei, se realmente aconteceu, não é feio você ir ali colocar a sua cara e pedir perdão, pedir desculpa, sabe? Porque eu acho que a gente tem que entender os dois lados, porque a gente não tem a real história, né? A verdade mesmo. Foi que falaram que resolveram a situação, que não teve nenhuma prova, mas assim, são 19 meninas, 19, sabe? Isso que mexe mais, são 19, não é uma menina. Então tem que olhar direitinho, porque isso é muito sério, é sério. Então tem que olhar direitinho, e foi o que eu falei, se o ser humano errou, gente, pede perdão, pede desculpas, né? E assim, pelo que eu conheço o Cleito, né? Que ele é um cara que fala que é de Deus, né? Ele sabe muito bem da palavra. Ele mesmo falou, quando eu conversei com ele, falou, Mal, se eu tivesse errado, eu tinha pedido perdão. Eu tinha pedido desculpas, eu colocaria minha cara, porque ele está sofrendo ameaças. Eu soube que ele está sofrendo ameaça, a família dele está sofrendo ameaça de morte, e o pessoal, assim, se revoltou, né? Porque eu acho que qualquer mãe se revoltaria, né, de ver uma filha passando por uma situação dessa, né? Eu me coloco no lugar, hoje eu sou mãe, eu me coloco no lugar, né, dessas meninas. Então, foi o que eu falei, se a pessoa humana errou, pede desculpa, não é feio, né? Mas É eu isso. Eu acho que acho que a cada um tem um gente, modo, a gente tem cada essa um tem um modo consciência, de né? Porque no fundo todo mundo sabe o que fez. A gente vai falando aqui, né? 4 mulheres resenhando. Se deixar, a gente vai ficar aqui até o final do dia. Que bom que a gente tem muita Bom, resenha, mas eu já vou passar para a Lu a bola, para ela dar uma opinadinha dela rapidinho e já introduzir um pouquinho que a gente tem a Cris Gambaré e o Arthur já em clima olímpico, em Paris, para definir toda essa logística de seleção brasileira, porque tem muita gente triste, não vamos ter futebol porque o masculino não se classificou, mas nós temos as meninas lá, Lu, muito compenetradas e a gente tem muita expectativa, temos a Maurine que venceu Pequim aqui, então vamos, Lu, dá um arremate aí pra gente do seu pensamento e ajuda quando entrar a falar disso também, mas a gente já fazendo essa projeção. bom, vamos lá. Sobre Ramon Dias, que você tocou num ponto. Sou radicalmente contra a cultura do cancelamento, acho que é uma das piores coisas dos nossos tempos, acho terrível, isso acaba com vidas, é terrível. Mas eu acho que ele é passível de todas as críticas, o que o Ramon Dias fez. Eu compreendo que ele é de uma geração passada, que ok, que as coisas vão mudando com o tempo, mas isso não me comove em absolutamente nada. Eu achei que o que ele fez foi totalmente gratuito, totalmente preconceituoso, foi uma fala péssima, péssima. O VAR é comandado por homens há quanto tempo? Quantos são os homens que estão no VAR? E a gente tem erros de arbitragem em todas as rodadas. Todas as rodadas isso vira tema de debates, de mesas redondas, no VAR, que é comandado por homem. Por que quando o VAR é comandado por uma mulher, isso é diferente? O problema é o fato de ela ser mulher, o problema é estar no gênero dela. Então essa foi uma fala terrível. E o pedido de desculpas dele, claro que eu acho super válido, todo mundo que erra pedir desculpas, eu acho isso muito nobre e necessário, e as desculpas das pessoas têm que ser aceitas porque as pessoas têm que evoluir, mas o pedido de desculpas deles também foi lamentável. Ele disse o seguinte, até peguei a frase aqui, se interpretaram mal, peço desculpas, mas não foi minha intenção. Ou seja, ele diz que foi mal interpretado, e ele não foi mal interpretado porque a fala dele é extremamente clara. Então ele está jogando a responsabilidade, terceirizando a responsabilidade que é dele. Ele tem que pedir desculpas pelo erro que ele cometeu, e não pela forma como interpretaram. Isso é o que eu penso sobre Ramon Dias. Agora, falando do caso do Cleiton no Santos, é um caso muito complicado, né, de uma repercussão muito grande, e me parece que o Santos conduziu muito mal essa situação. Primeiro pelo retorno dele, só o fato de ele voltar, depois de todas essas questões terem sido colocadas, depois da denúncia de 19 mulheres, o clima já não ficaria bom para ele. Então, eu achei já ruim essa volta dele.
E não quero fazer aqui nenhum tipo de julgamento, não quero colocar nenhuma culpa nele, porque é um caso muito sério e a gente não tem esse poder, né, de julgar. Mas de que forma que o Santos conduziu essa investigação? Porque o Santos veio a público dizer que fez uma investigação interna com auxílio da Polícia Civil e que nada foi constatado. Tanto a Thaís Picardi falou isso, quanto o Galo também. Eu estive no Santos há poucos dias, acho que foi na semana passada, numa coletiva do presidente Marcelo Teixeira, e foi a pergunta que eu fiz a ele. E ele falou, olha, isso é coisa da gestão passada, ele jogou muito a responsabilidade para a gestão passada, porque eu perguntei como essa investigação foi feita, o que foi constatado, as meninas todas foram ouvidas, esse é um ponto muito importante, que a Maurine tocou nesse ponto, que algumas atletas chegaram até ela, foi isso que a Maurine acabou de falar, né, que disseram que elas não foram ouvidas. Acho que era o mínimo que todas tivessem sido ouvidas, né? E a gente não tem essa certeza que isso aconteceu. Eu perguntei isso ao presidente. Ele falou: eu não sei se todas foram ouvidas, isso foi uma coisa da gestão passada, então essa investigação foi conduzida pela outra gestão, ele jogou muito essa responsabilidade. Mas o Galo, que trabalha com ele, estava na gestão passada. Então, acho que o Santos tinha que ser mais claro nisso, nesse ponto da investigação. 19 mulheres estão falando uma coisa, essas mulheres não tiveram voz, elas tiveram. Elas estão fazendo, então, uma armação, já que não foi constatado nada, elas armaram isso? O que o Santos está querendo dizer? Para mim, a condução do Santos e a falta de clareza torna esse assunto ainda mais complicado. Mas é evidente que chama muita atenção quando 19 meninas, 19 mulheres, 19 jogadoras têm relatos parecidos de diversos tipos de assédio, né? Não colocando, mais uma vez, deixando isso muito claro, a gente não está aqui para condenar ninguém, estamos defendendo justamente uma investigação aprofundada. Uau!